Boa noite a todos, estamos de volta no nosso estudo bíblico, continuando falando sobre os profetas do Antigo Testamento, na divisão da Bíblia em hebraico, como nós estamos seguindo. Louvo a Deus pela tua vida que está nesse momento diante da palavra do Senhor para aprender um pouco mais dela também, que possamos, à luz das Escrituras, entender um pouco mais daquilo que Deus tem oferecido para nós. Que Deus continue nos fortalecendo. Semana passada falamos sobre Isaías e sobre Miqueias. Hoje a nossa lição vai falar sobre mais 3 profetas: profeta Naum, profeta Sofonias e Abacuque. Nós já vimos que Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, eles profetizaram no 8º século. Agora, quando falamos desses outros, nós vamos estar seguindo a história já no 7º século. Esses que nós falamos anteriores, os 2 primeiros atuaram, tanto Amós como Oséias, no norte, mais precisamente em Israel. Isaías e todos os seus sucessores profetizaram mais no sul, em Judá e também na Babilônia ou no exílio. Nós agora estamos então no 7º século, na sua segunda metade. E houve então aqui 4 profetas no Velho Testamento que vão atuar nesse período: Naum, Sofonias, Abacuque e Jeremias, que também profetizou no 7º século. Nós já, seguindo a história, nós já passamos 2 gerações ou mais, desde que houve então a queda no Reino do Norte, quando Israel caiu por conta dos assírios. Então vamos agora entrar um pouco na história desses 3 profetas que vão estar falando agora no 7º século. Naum. As profecias de Naum são dirigidas contra esse império assírio, que estava ameaçando o povo de Deus. O profeta então vai proclamar o julgamento de Deus sobre a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. Se nós lembrarmos um pouco na história, Jonas vai até Nínive e vai pregar aquela cidade, embora ele não queira, e aquele povo se arrepende dos seus pecados e Deus então não castiga aquele povo naquele período. Mas Deus ainda vai julgar a cidade de Nínive. E agora estamos no profeta Naum, quando ele está proclamando esse julgamento de Deus sobre Nínive, a capital da Assíria. E também Naum vai consolar o povo de Deus nessa perspectiva da queda dessa cidade, ou dessa capital. Ele vai chamar então o quê? Jerusalém para celebrar essa queda que virá. Nínive ele caiu de fato a cidade no ano 612 a.C. Nínive era que? Capital da nação, e mais 2 gerações da geração do norte havia chegado ao fim nesse período. O império então da Assíria ele continua a ameaçar essa região e continua a ameaçar também agora, estendendo-se para Judá. E Judá queria de fato ver justamente a queda também de Nínive, nesse sentido. E é justamente isso que Naum então anuncia de antemão. Capítulo 3 de Naum, verso 7, ele diz que Nínive vai ser destruída. Nós, olhando a palavra de Deus, no capítulo 3, verso 7, ele diz assim: há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Então nós vemos aqui Nínive já pré-anunciando ou anunciando de antemão a destruição dessa capital. E quem é que vai causar a queda de Nínive nesse caso? Capítulo 2, o verso 13, diz assim: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei teus laços. Quem vai destruir? Que Jesus está dizendo, a palavra de Deus está dizendo aqui, no livro do profeta, é justamente que esse laço vai ser
tirado, né, de Judá, né, vai ser quebrado e alguém, instrumento de Deus, vai ser usado. Ainda nós vamos ver a palavra de Deus em Naum falando assim: eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores. Né? Judá quer ver isso acontecendo, né? E Deus está dizendo que um exército virá, né, contra a cidade de Nínive, e Nínive vai ser destruída. Né? E por que Deus deseja a queda de Nínive, se Deus já havia levado um profeta lá para anunciar o arrependimento, e aquela cidade se arrepende e Deus não destrói? Né? Deus vai destruir a cidade de Nínive por quê? Porque essa cidade sempre maquinou o mal contra Deus. Né? Capítulo 1, verso 11: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, né? um conselheiro vil. Então, de Nínive vai ter uma resistência contra Deus. Né? Então, na queda de Nínive, Naum então percebe que Deus vai se vingar do mal que Nínive estava praticando novamente. Né? E como Deus reage a esse mal que está presente na cidade de Nínive? Capítulo 1 ainda, voltando, verso 2, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para com os seus inimigos. Né? Como que Deus vai reagir contra o mal de Nínive? Na queda de Nínive, então, Naum compreende que Deus vai estar fazendo o quê? Deus vai estar se vingando do mal que essa cidade está cometendo. Logo, o livro de Naum é uma coleção que vai trazer poemas, né? Poemas até belos, por assim dizer, celebrando a queda de Nínive, ou celebrando a queda daquele mal, né, sobre o povo de Deus. Né? Do início ao fim, né, está evidente aqui uma nota de alegria no livro do profeta Naum, né, pela queda de Nínive, né, uma satisfação, né, por essa queda. Por quê? Porque o mal estará sendo julgado. Nesse sentido, porque a queda de uma cidade iníqua, que era a cidade de Nínive, estava evidente. Deus vai se vingar contra o mal. Isso vai vir das mãos de Deus. É isso que diz então o profeta para nós, nesse momento, né, o profeta Naum. Seguindo um pouco, nós vemos agora o profeta Sofonias, desculpa. Depois vamos ver o profeta Abacuque. Sofonias. Sofonias também vai profetizar, né, na segunda metade desse século também, do 7º século. Mas ele vai profetizar antes da grande reforma que o rei Josias ia fazer, ou seja, antes do ano 621 a.C. Né? O livro começa com um anúncio de julgamento contra a idolatria. Né? Depois vai proclamar o quê? O dia do Senhor. Esse dia do Senhor que seria o dia do grande juízo do Senhor sobre a sua criação. Capítulo 1 de Sofonias, verso 15 e 16, nós vemos Deus falando assim: aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Ou seja, vai estar profetizando então aqui o grande dia do juízo de Deus sobre a sua criação. Capítulo 2 vai seguir, no profeta Sofonias, trazendo uma exortação, chamando o povo ao arrependimento. E chamando o povo ao arrependimento por quê? Porque o juízo sobre os povos vizinhos já estaria por acontecer. E no último capítulo, vamos ter aqui uma profecia então contra contra Jerusalém, mais precisamente. Mas no fim, o profeta vê para o restante de Judá
né, uma purificação, né, purificação que vem desse juízo, né, numa época em que a salvação vai estar então alcançando, né, uma parcela do povo de Deus nesse momento. Há uma semelhança aqui no profeta Sofonias com Amós e Isaías, né. O que nós podemos dizer então desse profeta e desse livro? A ênfase de Sofonias está resumida naquilo que está no capítulo 1, verso 14. Né? Perto está o grande dia do Senhor. Né? Ele está perto, né? E o Senhor se apressa a ele. Né? O 14 diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Então ele está dando essa ênfase, né? Sofonias começa com essa ênfase do dia do Senhor, que é o dia também do juízo, do julgamento. Né? Quando virá esse dia? Sofonias diz, está perto, né? E muito se apressa o Senhor para esse dia, né? Algo que vai acontecer bem rápido, né? Abacuque, ele proclama a mesma mensagem. A gente vai ver depois no livro de Abacuque, no capítulo 1, versos 5 a 11, e no capítulo 2, né, nós vamos ver ele proclamando essa mesma mensagem. Só que ele não vai se referir a essa ira vindoura, na mesma proporção de que Sofonias está dizendo. Né? Mas como que verá o dia do Senhor que está tão perto? Né? Verso 1 ainda, capítulo 1 ainda, né, depois do verso 14, quando ele proclama o dia do Senhor, o verso 15 e 16. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Né? Como será o dia do Senhor, que está perto? Será terrível. É isso que ele está dizendo nesses dois versos. O dia do Senhor será terrível. E esse dia está próximo, está chegando. Né? Nem Jerusalém vai escapar desse dia. Né? Não vamos esquecer nem aonde ali era o local do templo da adoração de Deus vai escapar nesse dia. Porque o juízo de Deus também vai estar presente. Volto a dizer, né, repetidamente, né, que vai começar pela casa de Deus. Né? O juízo vem primeiro na vida do povo de Deus e vai estar então fazendo esse juízo prosseguir. Capítulo 1, do verso 4 até o verso 13, que vai falar do grande dia do Senhor, ele vai falar aqui que Jerusalém não vai se escapar. E o capítulo 3 também, verso 1 a 7, tem uma ameaça bem forte sobre Jerusalém que eu gostaria de ler. Ele diz assim os 7 primeiros versos. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem aproxima do seu Deus. Né? A quem está se referindo a essa palavra? Jerusalém. Como estava Jerusalém? Não aceitava a disciplina do Senhor, não confiava no Senhor, não se aproximava do Senhor, era rebelde e era opressora. Continua. Os seus príncipes são leões, rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos no cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos. Os seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. O Senhor é justo. No meio dela, ele não comete iniquidade. Manhã após manhã, traz ele o seu juízo à luz. Não falha, mas o iníquo não conhece a vergonha. Exterminei as nações, as suas torres estão assoladas. Fiz desertas as suas praças, a ponto de não haver quem passe por elas. As suas cidades foram destruídas, de maneira que não há ninguém que as habite. Eu dizia, certamente me temerás e aceitarás a disciplina, e assim a sua morada não seria destruída. Segundo que lhe havia determinado, mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todos os seus atos. Olha só, né, Deus fala, olha o que eu fiz com os outros povos anteriormente, né, destruía todos eles.
né, para que vocês pudessem ver Jerusalém. Mas Jerusalém não olhou para isso. Né? É isso que diz a palavra do Senhor no lamento do profeta Sofonias. Jerusalém não atendeu para isso. Logo, Jerusalém também vai passar pelo juízo de Deus. Né? Só que Abacuque então proclama também essa mensagem. Né? E Abacuque vai proclamar sem colocar essa questão, né? Que esse dia está perto e esse dia também vai, Jerusalém não vai escapar. Mas é interessante que um restante de Jerusalém que confia no Senhor será salvo. Né? Deus ainda fala o quê? Haverá salvação em Jerusalém. Não para todos, porque nem todos vão querer ouvir a voz de Deus, não vão querer ver o que está acontecendo, o juízo de Deus que está sobre a face da terra, vão continuar sendo ingratos a Deus, vão continuar não fazendo a vontade de Deus, os príncipes não vão fazer o que Deus manda, os juízes não vão fazer, os profetas serão levianos, os sacerdotes vão profanar o santuário e violar a lei, diz o capítulo 3, né? A cidade se tornará opressora, rebelde, manchada, né? Não vai atender a ninguém e nem vai aceitar a disciplina que vem de Deus por não confiar no Senhor e nem se aproximar do seu Deus. Olha que coisa terrível, Deus falando para Jerusalém, o local de adoração a Ele. Ao seu povo Ele está dizendo isso. Mas o verso 8 até o verso 20 nós vamos ter aqui que um restante vai ouvir sim a voz de Deus, um restante vai temer a Deus, um restante vai conseguir entender esse juízo de Deus que está acontecendo sobre a face da terra. Verso 8 começa dizendo: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam a sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, nem te afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Essa fala de Sofonias é para um restante de Israel que vai entender o juízo de Deus que está acontecendo sobre a face da terra, e esse restante vai deixar de lado a soberba que estava no povo de Deus. Esse restante de Israel vai ter uma vida modesta e humilde e vai confiar em Deus. A esses, o juízo de Deus trará salvação, vai trazer purificação, não será para todo o povo de Deus. No dia do Senhor, que Ele vem para combater contra as nações, Ele virá pessoalmente julgar as nações e julgar também o seu povo. Nessa época,
quando a Síria estava gravemente ameaçada da sua própria existência, né? Estava ameaçando, a própria existência do povo de Judá, né? Deus estava falando sobre esse restante, né? Que estaria o quê? Passando por esse juízo de Deus e estaria glorificando e exaltando ao Senhor. É nessa mesma época que Naum então vê o que? A queda de Nínive, né? Agora vem Sofonias e traz então essa questão, né? Jerusalém também vai ser julgada, Jerusalém também vai passar pelo juízo, mas um restante de Jerusalém vai se alegrar, né? Um restante de Jerusalém vai encontrar a salvação, mesmo que Jerusalém nesse momento esteja disperso, né? As pessoas não estão ajuntadas, mas Deus vai ajuntar novamente um restante desse povo que vai entender o juízo que está acontecendo e vai voltar-se para o Senhor nosso Deus. Agora vamos tentar ver um pouco sobre o profeta menor do sétimo século chamado Abacuque. O livro de Abacuque também, que é um livro curto, né? Mas Abacuque aí nos 2 primeiros capítulos vai trazer o quê? Queixas, exortação e palavra de consolo. Ele vai dizer que virá um castigo sobre os inimigos do Deus de Israel. E este julgamento será também terrível para esses inimigos agora de Israel. No capítulo 2 de Abacuque, verso 4, ele diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Essa palavra é bem conhecida nossa, né? Nós que somos de uma história reformada, né? Onde nós vamos ver lá: o justo viverá pela sua fé, diz Abacuque. E depois nós vamos entender isso lá em Romanos, quando fala que de fé em fé viverá o justo, né? O justo viverá por fé, né? Algo que é citado lá em Romanos capítulo 1, verso 17. Colossenses capítulo 3, verso 11 vai trazer essa mesma citação. Hebreus capítulo 10, verso 38, né? Algo que chama a atenção no livro do profeta Abacuque. Essas palavras são de grande importância para uma reforma, né? Como foi a reforma protestante que nós conhecemos, né? O capítulo 3 vai descrever o que? Uma visão de Deus, né? na vida do profeta Abacuque, trazendo essa visão de Deus, que Deus está pronto para combater os adversários de Israel, né? Que não são os assírios agora nesse momento. Os assírios já estão caindo, né? A Nínive já caiu, mas agora nós temos os caldeus, né? Capítulo 1, verso 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcham de largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Quem são os caldeus? Os caldeus são os babilônios, né? Os babilônios então vão terminar com a nação da Assíria, né? E vai agora ser o novo império sobre a face da terra. Nessa altura então o império assírio, Abacuque já está num período que já não existe, ele já caiu, porque os caldeus já fizeram isso, os babilônios já fizeram isso, né? A destruição de Nínive, que era celebrada e aguardada, né, por Naum, agora já aconteceu também, né? Já realizou-se, já passamos do ano 612 a.C. O que vemos de interessante em Abacuque, nesse profeta, no seu livro, é o que está registrado, né, questões interessantes registradas no capítulo 1, o verso 13, que diz assim: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te cala quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Nessas palavras, então, Abacuque está fazendo o quê? É interessante, ele está perguntando a Deus, ele está interrogando a Deus, né? Abacuque, olhando para esse verso, ele dá um susto, vamos falar,
nas nossas vidas, porque ele é o primeiro profeta que chega na presença de Deus e vai questionar o agir de Deus no mundo. Ele está falando com Deus, e ele diz aqui: tu és tão puro de olhos, falando a Deus, que não pode ver o mal, nem a opressão, não podes contemplar. Agora ele fala: por que então você tolera, falando a Deus? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente? Por que calas quando o perverso devora aqueles que é mais justo do que ele? Então nós vemos aqui o profeta então fazendo o quê? Questionando Deus, questionando o agir de Deus sobre o mundo. Deus não é santo? Essa é a questão que o profeta está dizendo. Olha o verso 12 e 13. Voltando ao verso 12. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo? Não morremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. A pergunta que ele fala aqui não é tu, ó Deus, o meu santo. É uma pergunta que ele está fazendo a Deus aqui, Essa pergunta que ele está fazendo a Deus, por quê? A indignação dele nesse momento, humanamente falando, é: como pode tolerar o mal? Que o mal está acontecendo, versos 13 a 17. Nós lemos o verso 13, agora eu vou ler o verso 14 em diante. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo como o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuarás com isso, esvaziando a sua rede e matando sem impiedade os povos? Ele está questionando o quê? Como Deus pode tolerar tudo isso acontecendo? Como Deus pode tolerar o mal? Permitindo o quê? A opressão. E a opressão sobre quem? Sobre Judá, porque ele está falando de Judá. Ele está falando que as nações pagãs estão oprimindo Judá. E parece, numa visão aqui a grosso modo inicial do profeta, parece que Deus está tolerando esse mal sobre Judá. Essa é a indignação no profeta nesse momento. A queda de Nínive não resolveu o problema de Judá. Por isso ele se indigna. Porque o profeta anterior que nós lemos lá, que nós vimos, Naum estava celebrando a queda de Nínive que viria a acontecer. E como Nínive seria destruído, Judá estaria longe dos seus inimigos. Mas não foi o que aconteceu. Aconteceu aquilo que era a celebração do profeta Naum naquele momento, aconteceu. Mas quando Nínive caiu, o problema de Judá não foi solucionado. Houve apenas o quê? Houve uma mudança de opressores. Vamos ter agora os caldeus oprimindo o povo de Deus, e oprimindo Judá também, os babilônios. Os assírios foram substituídos pelos babilônios. Judá achou que estava livre, mas não estava livre naquele momento. Deus permitiu que essa opressão continuasse na vida do seu povo. Assim sendo, Deus é santo, como pode ele tolerar agora Babilônia praticar injustiça contra Judá? Essa é a pergunta, esse é o questionamento então de Abacuque. Pelo fato de Deus ser santo e Judá ser uma nação que estava pecando contra Deus, essa nação merecia juízo. E vamos lembrar, o que está em Judá? No centro de Judá nós temos Jerusalém e temos o templo, mas não vamos esquecer ali o que diz a palavra de Deus pelo profeta Sofonias. O povo não está mais sendo temente a Deus. Por mais que Deus seja paciencioso, a sua santidade não vai deixar o quê? Que o pecado não tenha castigo.
né? Não adianta o profeta Abacuque fazer essa pergunta. O profeta Abacuque tem que entender. O juízo prossegue por quê? Porque Judá ainda está pecando contra Deus, né? Mas aí vem a questão de Abacuque. Mas será que o Deus Santo pode tolerar que esses babilônios tratem os mais justos como simples peixes do mar, os versos 14 a 17 que nós lemos, né? Essa também é outra pergunta, outra indignação no profeta Abacuque, agora não falando mais sobre os poderosos de Judá, mas sobre aquelas pessoas simples de Judá, né? Que os babilônios estão tratando com injustiça também, né? A questão do livro de Abacuque para nós é muito atual, né? Sendo interrogado por seu servo, né, por Abacuque, qual é a resposta que Deus dá? A resposta é esta, verso 2, capítulo 2, o verso 4, na segunda parte, né, conforme nós lemos. Mas o justo viverá pela sua fé, né? O justo viverá pela fé. E depois vamos ver Romanos falando lá por fé, né? Indispensável para o justo viver se a fé não estiver sendo operante. É isso que Deus está falando à luz da palavra no profeta Abacuque, respondendo ao profeta Abacuque. É indispensável para viver se a fé não estiver sendo operante, verdadeira, sincera. Esta é a resposta que Deus proporciona ao profeta Abacuque, né? O injusto, esse vai perecer. O injusto, mesmo ímpio, vai perecer? Vai. O injusto que se diz povo de Deus também vai perecer? Vai, porque ele continua vivendo na injustiça. Essa é a mensagem do restante do livro do profeta, depois que o verso 4 do capítulo 2 diz essa questão, né, que o justo viverá pela sua fé, né? Só o justo vai sobreviver, né, porque ele tem uma fé sincera e uma fé firmada na palavra de Deus, uma fé que vive o querer de Deus, aceita a disciplina de Deus, né? Uma fé que não deixa ele se corromper, não deixa ele ser orgulhoso, não deixa ele ser soberbo, mas uma fé que o faz, né, a cada dia mais humilde, né? Porque se ele não for assim, ele vai perecer também. É isso a resposta que nós temos então no livro. Capítulo 2, verso 5 até o capítulo 3, verso 19, nós vamos ter agora essa realidade da resposta de Deus, né? O justo viverá não pela fé dos outros, não vai viver por uma religiosidade apenas, né? O justo vai viver pela sua fé verdadeira e operante, né? É por si que ele vai viver, não pelo outro, né? É isso que o profeta está dizendo, que Deus está dizendo à vida do profeta diante da indignação do profeta, né? O justo viverá pela sua fé, né? Por sua fé, simplesmente dessa forma, né? A verdade é que Deus fará com que a situação na vida de Judá ainda fique pior, né? Mas mesmo nessa piora ou nessa desgraça vindoura, né, nós vamos ter o que? O justo vivendo pela sua fé. É aquele restante, né, que os profetas estão dizendo. Nem todos vão passar o juízo de Deus e continuar uma vida santa diante de Deus. Só um restante é que vai observar o que Deus está fazendo e vai viver dessa forma. Enquanto esse restante continuar fiel a Deus, né, ele não perecerá, mas fiel a Deus, tirando de lado da sua vida o que? A arrogância, tirando de lado da sua vida a falta de disciplina no Senhor, né, todas aquelas questões que envolviam o povo de Deus. Esse, se continuar firme na presença de Deus, ele não vai perecer. Essa é a mensagem então do livro para as nossas vidas, né, que Abacuque vem trazer. Resumindo esses 3 livros, né, que são simples, as mensagens estão uma ligada à outra. Para Naum, a lição era a queda de Nínive, né?
Na queda de Nínive, Naú diz o quê? Deus vai se vingar do mal. Né? Essa era a esperança, esse era o querer. Né? Naum traz isso. Né? Frente às ameaças dos assírios, Sofonias entra agora na história, prosseguindo, né, Naum, proclamando que o dia do Senhor está perto. Né? O juízo de Deus virá sobre as nações, sobre todos. Né? E nesse juízo de Deus, Deus vai levantar então Babilônia. Né? Já experimentando então o que? Os assírios experimentando, né, a opressão das mãos da Babilônia, mas a opressão das mãos da Babilônia também vai estar vindo sobre o povo de Deus que ainda não estão temendo ao Senhor, não estão entendendo, né, Deus vingando o mal, né, não estão entendendo aqui que o dia do Senhor está acontecendo, né, por eles estar próximo, ele já está acontecendo. Né, então vem Abacuque e fala o quê? Que Deus é santo. É a resposta que nós vamos ter no livro de Abacuque. E Deus santo não vai tolerar o mal. Né? E Deus vai responder então com essas palavras. Ele não vai tolerar o mal, né, diante daquele que permanecer justo. Né? O justo vai viver pela sua fé. Como que ele vai continuar justo? Através da sua fé operante, sincera, diante de Deus. Isso que diz para nós então o livro do profeta, dos três profetas, Naum, Sofonias e Abacuque. Né? É uma história progressiva que nós temos nesses três profetas para nós entendermos então a mensagem de Deus através deles. Né? E Abacuque ele vem trazer para nós um texto muito interessante que diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Quando fala que o Senhor está no seu santo templo, ele está no seu lugar, no seu lugar que merece toda a adoração. Cale-se diante dele a terra, no sentido de entender o agir de Deus, né, e se voltar para o Senhor, né, se dobrar na presença dele, se humilhar, né, estar de volta, né, aquilo que a palavra de Deus traz, entender a disciplina de Deus sobre sua vida, né, olhar o juízo de Deus que está acontecendo, né, e reconhecer, né, a necessidade de retorno ao Senhor. Né. É isso que os profetas estão dizendo para nós, né, nesse momento. Né. Que Deus possa nos abençoar, né, entendendo esse estudo desses três profetas. São livros curtos. Você pode lê-lo agora com mais atenção, né, trazendo essa mensagem para a sua vida. Né? Lembrando aí que começa em Naum, né, depois nós vamos para Sofonias e depois voltamos para Abacuque, porque nós estamos lendo, né, uma sequência de história de acordo com a Bíblia hebraica na sua divisão. Semana que vem, quinta-feira que vem, nós vamos estar falando sobre Jeremias e Obadias. Né? Desde já, se quiser estar também lendo sobre esses dois profetas, semana que vem nós estaremos estudando sobre eles. Espero que tenha compreendido, né, esse estudo da palavra do Senhor. Né? Esse vídeo vai estar lá na nossa página, né, para ser meditada melhor ainda, se você quiser voltar a ele. Que Deus te abençoe, né, e que nós continuemos entendendo, né, à luz dos profetas, o que nós estamos vivendo nesses dias, né, e que o Senhor continue fortalecendo as nossas vidas. Convido você a curvar a cabeça e vamos orar ao Senhor. Obrigado a Deus pela Tua palavra que nos ensina, que nos exorta, que nos corrige, que nos traz a direção, ó Pai, para nós andarmos bem sobre a face da terra. Pai, que o Senhor possa estar olhando para nós, tirando os erros das nossas vidas, e que nós possamos, Senhor, como esse restante que o Senhor vai estar trazendo para a sua presença, nós possamos estar vivendo uma vida de fé operante, de acordo com a Tua palavra, aceitando a Tua palavra nas nossas vidas e vivendo em santidade no aguardo, ó Pai, do dia último que o Senhor terá
sobre a face da terra. O juízo do Senhor está acontecendo, nós estamos vendo e nós precisamos entendê-lo. Dá-nos, Senhor, sabedoria e discernimento para isso. Dá-nos, ó Pai, um coração puro, um coração sincero, para que nós possamos, ó Deus, viver de acordo com os seus valores. É o que te pedimos, Pai, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, meu irmão e minha irmã. E prosseguiremos na presença do nosso Deus. Até mais.